Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui, Salão de Estudos, Centro Espírita Vinhas do Senhor aqui em Pouso Alegre, todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui conosco, presentes. Já de início, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, antes de darmos a necessária continuidade nele, é imprescindível que nós façamos aqueles momentos de maior ligação com o alto, que é aquilo que nós temos o hábito de chamar de prece, reza, enfim, os nomes são vários. Porém, são formas de conexão com aquilo que é superior a nós. E é sempre muito importante nós começarmos a prece buscando agradecer a Deus por tudo que temos na nossa vida. Às vezes achamos que a nossa vida é complicada, difícil, cheia de pedras, mas se nós buscarmos olhar ao nosso derredor, acharemos indivíduos que se encontram numa situação pior que a nossa, em vários aspectos, e que talvez não estejam tão cabisbaixos, entristecidos ou revoltados quanto nós. Então vamos agradecer o corpo que temos, a família que temos, a comida que temos, a casa que possuímos, tudo aquilo que é de ordem, tanto espiritual quanto material, já que a gratidão é uma força que nós temos a obrigação de desenvolver, caso queiramos alcançar um patamar espiritual mais elevado. E também, ao lado do agradecimento, como é de nosso hábito, vamos pedir a proteção a todos nós, pedir que Deus abençoe o nosso estudo, que possamos ter a mente aberta para recebermos as instruções do Espiritismo, que tenhamos o nosso coração preparado para que essas lições, além de se estocarem na nossa mente, possam também ser aquele fermento do qual Jesus falava, que levedava toda a massa. Que o nosso coração seja tocado, que os nossos melhores sentimentos possam ser despertados, estimulados. E é com esse pensamento, nesse clima, que damos por reiniciado o nosso estudo, que assim seja. Livro Libertação, autor André Luiz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que nós já vimos aqui a introdução feita por Emmanuel, comentamos nas 2 sextas-feiras anteriores o primeiro capítulo, chamado Ouvindo Elucidações, do ministro Flacos, em que ele fala coisas a respeito do movimento trevoso pós-morte. Vimos que André Luiz e Eloy, seu companheiro ali, seu amigo, se encontravam nessa palestra, já que eles estavam sendo preparados a fim de excursionarem nas regiões trevosas. A palestra acabou, todo mundo foi embora, e André Luiz, juntamente com Eloy, os dois se retiraram na companhia do mentor dos dois, do instrutor dos dois, chamado Gubiô. E aí, o Gubiô deu continuidade, mais ou menos, àquilo que o ministro estava falando. Ele começou assim, para muitas criaturas é difícil compreender a escolha dos maus. Entretanto, é muito lógica essa escolha. Por quê? Porque se nós mesmos
que já estamos fazendo uma escolha no caminho do bem, que já decidimos, eu quero ser uma pessoa boa, quero ser uma pessoa honesta, quero ser uma pessoa trabalhadora, né? Quero melhorar. Se até mesmo nós, com esse tipo de pensamento, ainda estamos muito longe da perfeição, da angelitude, imaginem aquelas pessoas que ainda se prendem pela ignorância, ainda se prendem pela maldade. Não é óbvio que elas vão escolher esse tipo de situação, porque elas não conhecem região mais elevada do que a terra. Olha que frase que o mentor fala para nós: que esses seres trevosos, eles não se instalam, em regiões muito afastadas da crosta terrestre. Estão aqui, na própria crosta, ou em regiões talvez um pouquinho acima dela, e também em regiões abaixo da crosta terrestre, em cidades subcrostais. Então esses seres não conhecem região mais elevada do que essa. Lembram que até a gente comentou semana passada, que eles acham que os céus são pertencentes, são moradia só dos anjos, dos anjinhos, que eles falam de uma maneira muito pejorativa, dos delicados, lá em cima. Já nós, o que eles pensam, que representamos a força, o poder, a terra é nossa. É o que eles pensam, e é o que eles buscam fazer. Eles não conhecem nada mais elevado. Com isso, presta atenção nisso aqui, organizam verdadeiras cidades em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem envergonhadas de si mesmas de qualquer manifestação divina. Preservam-se, escoram-se uns aos outros, aos milhares. Então, é uma paisagem que acontece no depois da morte. E ele continua: quando será que tudo isso começou? Isso teve um início, Nós sabemos que Deus não cria seres bons nem maus. Não cria. Deus cria seres simples e ignorantes. A questão de fazer o bem ou fazer o mal é escolha nossa. Aí você fala: poxa, aí quando que essas cidades começaram a ser construídas no astral inferior? Quando que esses agrupamentos se iniciaram? Gúbio fala aqui para nós: tais colônias perturbadoras devem, olha só, nem ele tem certeza, nem ele que é um instrutor elevado, devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres entregues à insubmissão e à indisciplina ante os ditames da paternidade celestial. Comentando aquilo que a gente comentou semana passada, na historinha simbólica em que Lúcifer é expulso dos céus. Lembra qual foi a característica ali que levou Deus a expulsar Lúcifer do céu? Repito, na historinha simbólica, Nada disso aconteceu ali ao pé da letra. Qual foi a característica que Lúcifer apresentou? Orgulho, revolta. Então essa é a característica desses seres, porque nada mais, nada menos, o diabo é uma personificação de milhões e milhões de seres humanos como nós, que optam pelo exercício sistemático da maldade. Nós mesmos aqui, hoje a gente está com um pensamento diferente, uma conduta diferente. Vai lá saber o que a gente fez em encarnações passadas, se a gente não estava na mesma vibe desse pessoal aqui, não é? Então já fomos diabos, diabretes, lucíferes, quantas reencarnações atrás. Graças a Deus existe a evolução, e hoje a gente já abandonou isso daí. Ainda carregamos muita coisa ruim dentro de nós, mas pelo menos agora o objetivo é outro. Só de você ter um objetivo diferente já está bom demais, ok?
Fala. Esses demônios podem ser chamados também de anjos decaídos? De uma maneira simbólica, sim. Simbólica. Né? Anjos decaídos, porque aí eles não fizeram aquilo que tinha que fazer, Deus não gostou e foram decaídos. Os anjos foram decaídos. Pode abrir lá, pai. Pode abrir. Pode 8:10 agora. Puxando aqui a questão dos chamados anjos decaídos. De onde que veio isso? Vem lá daquela história dos banidos de Capela, dos exilados de Capela. Por quê? O anjo fica onde? O anjo fica no céu, não fica no céu? Não é? Então os tais anjos decaídos, nada mais, nada menos, eram seres profundamente vinculados ao orgulho, ao egoísmo, e que foram banidos de regiões superiores, de planetas superiores na Terra, sendo trazidos para cá. Sabe-se lá há quantos milênios, não é? Então a gente pode considerar desse jeito também. Inabilitados para a jornada imediata rumo ao céu, em virtude das paixões devastadoras. Prestem bem atenção, olha aí, paixões devastadoras. Então o que faz com que esses milhões e milhões de seres se situem na maldade? As paixões devastadoras. Tem alguém aí que não tenha paixões devastadoras? Você tem. Nem mesmo. Eu não tenho pouco. Pouco, mas tem. Olha só. Arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores que se afinam ao redor da crosta terrestre. Quer dizer, lei da sintonia. Eles ali, após a morte, por afinidade vibratória, agrupam-se em regiões do pós-morte, formando compacta fileira de almas revoltadas, endurecidas e ignorantes. Agora, presta atenção nessa frase. Agrupa-se ao redor da crosta, de cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem. Então, esses seres profundamente vinculados à prática do mal, desencarnaram, que permaneceram maus, permaneceram ignorantes da realidade espiritual, organizam-se em legiões, em cidades, em colônias, tanto na superfície quanto nas imediações da crosta, e eles se alimentam, se nutrem de quê? Das emanações da humanidade terrena, encarnada. Agora uma coisa que me chamou a atenção, de cujas emanações, dá para entender, as energias, os fluidos, de cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem. Caramba, que vidas inferiores são essas, né? Alguém tem alguma ideia do que sejam essas vidas inferiores que servem de alimento para esses seres ainda apegados ao mal? Não sei Deus, Desencarnados que tem. Não sei de alguns seres. Será que esses vidas inferiores são dos encarnados? Aqui fala das emanações, ou seja, das vibrações, das energias. Mas de repente você se alimentar de encarnados, Mas assim, não, de energia. seria energia, seria pensamentos, Ectoplasma. formas, pensamento, ectoplasma, o que mais? Não vai ter um desdobramento? Essas pessoas não vão para lá, um desdobramento, essas pessoas que têm a sintonia com esse tipo de espiritualidade. Após sair do corpo, durante o E sono. eles não sugam isso desses encarnados. Sim, mas sugam as emanações deles. E essas tais vidas inferiores aqui? O que são essas vidas inferiores? Fala, Ricardo. Alguns seres humanos. As chamadas larvas astrais. Exatamente. Exato. Vibriões. O que são isso? São formas, pensamentos de baixo nível e que detêm uma vida fictícia, que se agrupam aos milhões em torno da sociedade terrestre ainda profundamente desequilibrada. Quando a gente estuda o livro Nos Domínios da Mediunidade,
Os primeiros capítulos lá, em que André Luiz está numa reunião mediúnica, mostrando os bastidores espirituais de uma reunião mediúnica, vendo a aura dos médios que estão ali no desenvolvimento mediúnico, ele chega a citar a compacta multidão dos vibriões, das larvas astrais, das larvas mentais, ricas em fluido vital, e que se acumulam na zona áurica dos encarnados. Isso é alimento para os obsessores. Puxa vida, não é? Precisa estar muito bem sintonizado para não ser alimento. Precisa, muito. Fala. Além de ser alimento, eles também se utilizam dessas larvas para poder prejudicar os encarnados. Tanto dessas larvas quanto dos ovoides. Os ovoides, dos vibriões. Nós ainda vamos falar dos ovoides aqui no capítulo 5 ou 6 desse livro aqui. O que é um ovoide? O ovoide é um espírito que perdeu a forma perispiritual humana. E a forma perispiritual humana regride a uma forma que tem mais ou menos o tamanho do crânio de uma criança, em forma de ovo, daí que vem o nome ovoide. Os obsessores, eles saem à cata das regiões trevosas desses ovoides para poder fazer a ligação magnética desses ovoides no corpo perispiritual de inúmeros indivíduos encarnados e desencarnados que são o alvo de processos obsessivos. Porque os ovoides, eles detêm uma carga magnética profundamente baixa e opressiva. A partir do momento que eles se ligam, tanto a encarnados quanto a desencarnados, essa carga magnética opressiva passa por um fenômeno de ressonância vibratória a atuar no corpo perispiritual, com consequente atuação no corpo físico dessas pessoas. Nós vamos ver isso nesse livro ainda, não sei em qual capítulo, mas está lá. Fala. Ô Daniel, os ovoides, eles não são assim transformados por causa de monoideia. Muito bem. Fazendo aquele loop, e aquilo reduz, como se restringisse. Muito bem. Por causa de uma monoideia que não sai. Perfeito. O modo de formação dos ovoides é o monoideísmo, tanto o monoideísmo na prática do mal, ou o monoideísmo em alguma ideia fixa que não seja ali o mal em si. Mas esse monoideísmo faz com que haja uma diminuição dos estímulos para manter a forma humana. O perispírito, como é muito plástico e moldável, ele perde a configuração humana. Só que ele passa por estágios, tá? Não é assim o cara tem a forma humana que agora de repente virou ovoide. Não. Passa por estágios de profunda degeneração da forma perispiritual. Foi o caso de Santos Dumont. No livro Ícaro Redimido ele fala isso daí. Essa degeneração da forma perispiritual, vou falar dela mais para frente, nesse livro aqui ainda. Eu vi agora recentemente que esse calor que a gente está passando é um modo da espiritualidade de acabar ou diminuir essas larvas, esses seres inferiores que eles falam. Alguma palestra que eu vi, não sei se foi do Divaldo, acho que foi do Divaldo Franco, que esse calor, o sol, ele consegue matar um pouco desse tipo de... Está no livro dos Mensageiros também. Oi? Está no livro dos Mensageiros. Mensageiros. Quando André Luiz está sobrevoando a cidade do Rio de Janeiro, junto com o mentor dele, que eu esqueci o nome agora, esqueci o nome, Alexandre, a memória melhor caminho, Alexandre. Quando eles estão vindo aqui, André Luiz vê compactas nuvens escuras, né? Aí o mentor dele fala, Alexandre, são formas de pensamento de baixo nível, né? Que se não fosse a luz do sol degradando essas formas, a vida encarnada na Terra, aqui, dos homens, seria impossível de acontecer. A luz do sol. Por isso que é tão importante, tanto sob o ponto de vista orgânico, e agora nós sabemos também, sob o ponto de vista também espiritual, tomar sol. Uma coisa simples, né, que no passado, né, fazíamos muito, mas que hoje a gente está esquecendo. Até mesmo, né, se tiver um tanto de forma de pensamento de baixo nível na nossa aura, a luz do sol vai dar aquela ajudinha, né? Não vai adiantar muito se o nosso pensamento continuar ruim, mas vai dar aquela ajudazinha, aquela limpeza. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Qual que é o objetivo desses seres? O
o objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana. Eles não querem que nós cresçamos espiritualmente. Eles querem que o nosso pensamento fique focado no quê? Em acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, comer, beber, fazer sexo, se divertir, dormir. Pronto. Aí você acorda no outro dia, você faz as mesmas coisas. As mesmas coisas. Nossa, Daniel, se alimentar, se divertir, prática sexual, é tudo ruim. Não. Eu estou falando daquelas pessoas que ficam única e exclusivamente focadas nisso. Que tem nessas atitudes o seu verdadeiro paraíso. Então essas pessoas mantêm-se nesse primitivismo mental aqui, ó. E se você ligar a televisão, se você escutar as músicas, se você abrir a internet, você vai ver um intenso convite da mídia que existe por aí para mantermos a nossa condição nesse estágio ainda primitivo. Estou falando verdade ou estou falando mentira? Com certeza. Pagode sertanejo. Estou certo ou estou errado? Pagode sertanejo prejudicial. Vamos evitar de falar estilos musicais. Estou falando o seguinte, que esse primitivismo mental impede o indivíduo de crescer espiritualmente. Tá? Impede. Por que eles querem que nós, cidadãos terrestres aqui, permaneçamos sem crescer espiritualmente? Eles querem que a terra permaneça, tanto quanto possível, sob o seu jugo tirânico. Lembra que eu falei para vocês? A cabecinha deles, a terra é deles, a humanidade é deles, pertence a eles. Então, o que eles vão fazer de força para nós não crescermos não é brincadeira. Lembram de uma frasezinha que é muito comum a gente ouvir no meio espírita? Olha, foi só eu começar a frequentar o centro que parece que a situação lá de casa piorou. Parece que minha vida virou de ponta cabeça, né? Parece, não parece não, gente. É verdade. Porque quando nós decidimos crescer espiritualmente, esses nossos antigos comparsas, que a gente pode falar esse termo sim, esses nossos antigos amigos, nós que nos afinizávamos, né, nas arruaças do passado, só assim, não, peraí, ué, Vai me deixar só. nosso amigo está escapando da nossa influência. Não vamos mais usar as emanações dele para o nosso alimento. Vamos trazer de volta. E aí começa uma intensa pressão mental em nós, para que nós larguemos esse negócio aí de seguir qualquer religião, que é muito difícil, e voltemos para a vida comum e normal. É o que eles querem. E, em muitos casos, é o que eles conseguem. Infelizmente é assim. Daniel, o Paulo, numa das palestras dele, ele disse que o umbral está esvaziado. Aí ele fala, e realmente, o que está acontecendo? Em virtude de nós nos encontrarmos em profundo processo de transformação planetária, há muitos milhões de espíritos que reencarnaram aqui de maneira meio que compulsória para ter aqui a última chance, e outros tantos que já para cá não reencarnarão mais. Vão para planetas de baixo nível evolutivo, compatíveis com a frequência vibratória deles. Então a gente pode falar que está tendo um processo paulatino, né, de saneamento das regiões umbraleiras. Ele brinca até que agora já dá para viver, está mais tranquilo. Ele fala que no umbral já é mundo de regeneração. A gente tem essa brincadeira aqui, né? Na Austrália já é tal coisa, né? Já é ano novo na Austrália, né? Então ele brincou, né? Já é planeta de regeneração dos umbrais. Daniel, Que assim seja. eu já ouvi isso até bem pouco tempo. Sim. Na Austrália, não sei se Noruega, sei lá, Suíça, sei lá.
já vive essa regeneração. Exato. Eu gostaria de saber mais disso, mas eu procurei na internet. Então, o que acontece é o seguinte: há verdadeiras sociedades aqui na Terra que já tem um pezinho lá no planeta, no mundo de regeneração. É uma sociedade assim, mais culta, uma sociedade onde há um respeito maior, uma sociedade onde os índices de criminalidade são baixíssimos, a ponto da polícia sequer existir. É engraçado, os países nórdicos, eles são um povo que não tem religião, né? A maioria deles lá, pessoal, isso aí é um contraste, um contrassenso, né? Eu sempre fico pensando nisso. Interessante esse contrassenso. Você sabe por quê? Houve ali o quê? Um aprimoramento da parte sociedade, a parte material. Mas boa parte dos maiores índices de suicídio do planeta estão lá também. Então, materialmente falando, é como se fosse uma sociedade já no mundo de regeneração. Mas e espiritualmente? Talvez a falta dessa espiritualidade é que leve a uma alta taxa de suicídio entre indivíduos que residem nessa região. Por quê? Materialmente falando, tem tudo. Parece que a vida perde a graça. Se eles perdem o emprego lá, o governo paga o mesmo salário que ele tinha, até conseguir um novo emprego, e eles vão atrás de um novo emprego. Imagina esse troço aqui no Brasil. Ia rolar, não ia funcionar mesmo. Daniel, Não ia, né? Daniel, na Noruega eles estão fechando presídios porque não tem. Tem, né? Quer dizer, materialmente falando, já estão mais avançados, né? O que falta é o toque de espiritualidade. Talvez o que falta é uma religião racional para eles. Talvez. Né? Aí André Luiz pergunta para o mentor dele: mas escuta, meu amigo, essas legiões que estão lá, mancomunadas do mal, além da morte, não deveria ser assim, porque elas já estão no mundo espiritual, elas já conhecem a reencarnação, já sabem da lei de causa e efeito, né? Sabem que essa situação delas é transitória, porque que mesmo assim elas ali estão focadas no mal. É a pergunta do André Luiz. A pergunta lógica. Vocês não acham a pergunta lógica? Eu achei. Pô, cara, enquanto a gente está aqui encarnado, envergando esse traje de carne, de trilhões de células, realmente a nossa visão espiritual fica meio fechada, né? Meio complicado. Agora, quando o sujeito está desencarnado, ele está livre dessa armadura de carne. Está na realidade espiritual. Conhece coisa sobre reencarnação, blá. Por que o sujeito permanece, então, focado no mundo? É a pergunta do André Luiz. Vamos ver a resposta do mentor? Ele fala o seguinte: André, tal pergunta poderia ser formulada para nós mesmos. Por que razão nós, antes de ter a nossa consciência desperta para a revelação divina, por que nós nos precipitávamos nas linhas inferiores, todos os dias, contrariando a lei? É mesmo. Hoje nós temos uma ideia diferente. Sabe-se lá o que fizemos em inúmeras outras existências no passado. Sabe-se lá o que você foi, o cargo que você exerceu, as dores que você semeou. E você reencarnava e desencarnava, reencarnava e desencarnava, passava para o plano espiritual. Por que continuou desse jeito? Não é? Só que nós agora acordamos a consciência. Chegou o nosso timing espiritual. Vai chegar o momento espiritual desses seres também acordarem para a vida. Porque por enquanto, na linguagem de Jesus, esse pessoal está morto, espiritualmente falando. Porque não concebem outra coisa além dos prazeres da terra e fim de papo. A gente já foi assim. A gente já pensou do mesmo modo. A gente já agiu da mesma maneira. E tanto é verdade isso, que é muito mais fácil você idealizar e pintar na sua cabeça uma região inferior do que idealizar uma região superior.
Muito mais fácil. Muito mais. Por quê? Porque nós temos conhecimento. Estivemos em loco lá, em regiões umbralinas, em regiões trevosas, em regiões de sofrimento. Que a gente ajudou a montar. Que a gente ajudou a montar. Estivemos lá. Por isso que para nós, intuitivamente falando, é mais fácil pintar o inferno do que o céu. Quantos livros vocês conhecem que falam sobre as colônias superiores, que descrevem as colônias superiores com detalhes, com riquezas? Com detalhes mesmo? Acho que nenhum. Nosso lar, que nem é uma colônia superior, que está em regiões umbralinas. Sim. E aqueles agrupamentos espirituais onde se encontram seres da categoria de um Sócrates, de um Leonardo da Vinci, de um Michelangelo, dos santos, de Jesus de Nazaré. Vocês têm alguma descrição disso em algum livro aqui? Não. Nós não temos condição sequer de conceber isso. Se eles vierem aqui descrever aqui para a gente, vai ser talvez um tanto quanto fantasioso. Muito abstrato. Abstrato. Já que em regiões como essa, nem forma humana esse pessoal tem. Não é não? É mais corpo mental, iluminado. Que coisa, né? Daniel, Ah, o próprio Jesus, quando ele estava despedindo os discípulos, ele falou para eles que não se turbe o vosso coração, entre vós à vossa frente e preparar um lugar para cada um de nós, conforme o seu merecimento. Pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus falava dos vários planos espirituais existentes por aí. De maneira velada, ele falou a respeito disso. Só não usou a palavra plano espiritual, mas usou a palavra morada, né? Que dá na mesma, falando a verdade. Daniel, Oi. parece que eu li alguma coisa no livro sobre Peregrino, Ortiz, que fala das afinidades destas almas agrupadas em certas regiões do plano astral. Sim. Mas ele também não descreve. Ele não descreve detalhes, né? Mas que existe afinidade dessas almas para formarem uma extensa legião compacta, não tenhamos dúvida. A gente pode falar até mesmo, você está falando dos seres mais elevados ou dos mais inferiores? Dos elevados. Os elevados, sim, por questão de afinidade espiritual. Ramatiz é muito pródigo em falar nisso, né? O grupo daqueles que se interessam mais pela ciência, aqueles mais da filosofia, aqueles mais das práticas religiosas, tudo questão de afinidade, agrupamento. Em termos de cidades inferiores, qual o livro agora, hein, gente? Francisco de Assis, do Psicografia João Gomes Maia, Espírito Miramês. Nesse livro, se não me falha a memória, Miramês descreve uma cidade do plano espiritual chamada A Cruzada, que é uma cidade em forma de... Cruz. Não, forma de... Suástica. Suástica. Diz que de um dos braços dessa cidade, são 4 braços, né? De um desses 4 braços veio reencarnar aqui na Terra aquele espírito que ficou conhecido pelo nome de Adolf Hitler. Eu acho que é nesse livro, Francisco de Assis, que fala a respeito disso. Chama a cidade. A Cruzada. Tá? Vamos continuar aqui, ó. Vamos lá. André Luiz retorna a mesma pergunta. Concordo com tais elucidações, mas é incrível tanta ignorância, além da sepultura, esse povo cultivando essa ilusão dos prazeres da terra. É incrível isso. Aí o orientador fala, claro, sim, mas reconheçamos, André, por exemplo, que o homem comum já atravessou, desde muitos milênios, a estação evolutiva do animal. E em várias ocasiões tem comportamento inferior ao dele. Ó, o que ele fala aqui. Olha a comparação dele. Nós, seres humanos, já estagiamos no reino animal. Lembra que o princípio espiritual começa a sua trajetória no cristal
passa para o vegetal, depois para o animal, hominal, que é onde nós estamos agora. O outro é a angelitude. Então, ó, nós que somos seres humanos, já passamos pelos 3 inferiores: mineral, vegetal e animal. Já passamos, temos a razão, temos o sentimento. Quantas vezes o ser humano se comporta de nível inferior ao animal até? Estou mentindo? Sempre. Quantos casos a gente vê de pessoas que cometem crimes que você fala, não é possível que isso aconteça. Como que o indivíduo tem a covardia de fazer tal coisa? Quer dizer, mentalmente falando, por alguns momentos regredimos ao nível animal e agimos tal qual deles, com ferocidade. E pior, com crueldade, porque um animal não é cruel. O animal não é cruel. A gente tem esse mau hábito, o tubarão é cruel, o leão é cruel. Não, gente, tem crueldade ali, porque não existe intenção de mal. Um animal não tem ideia do que é certo, do que é errado, do que é o bem, do que é o mal. É selvagem. Ele mata para se defender, ele mata para comer. E nós, seres humanos? Quantas vezes a gente empunha uma espingarda para poder matar para sair? Por puro prazer. Quantas vezes a gente agride um animal? A gente tortura uma criança, um recém-nascido. Notícias como essa, tem por aí aos montes. Quer dizer, é fácil a gente olhar então esse mundo e entender por que esses seres desencarnando permanecem nessas ilusões terrenas. Fácil compreender, não é difícil. Olha o que ele fala aqui, ó. O espírito encarnado respira numa zona de vibrações mais lentas, enfaixado num corpo constituído por trilhões de células, cada célula sendo um ser microscópico, uma vida inferior. Porém, por mais insignificante que seja, cada célula tem a sua expressão magnética. Então, vamos lá, vamos no pensamento do mentor, que agora ele entra de uma maneira mais complexa no assunto aqui. Nós aqui temos nosso corpo físico, constituído por trilhões de células. Cada célula é uma entidade microscópica. André Luiz explica isso no livro Evolução em 2 Mundos. Cada célula é como se fosse um protótipo de um espírito. Um ser que no futuro vai se tornar um espírito, mas que ainda não é. E cada célula é como se fosse um motor microscópico, liberando energias. Tá? Boa parte dessas energias constitui a chamada aura que nós temos. Continuando. A vontade, não obstante condicionada por leis cósmicas, inclinará a comunidade dos corpúsculos vivos para que permaneçam a seu serviço. O que ele está falando aqui? A nossa mente, usando a vontade, dirige todas as nossas células, de modo consciente e de modo inconsciente também. Todos nós fazemos isso. Como que você preserva a unidade do teu corpo físico? Usando o teu pensamento, a tua vontade. E ele continua: sendo cada um de nós uma força inteligente, detendo faculdades criadoras, estaremos sempre engendrando através da energia mental e exteriorizando o pensamento, e com ele improvisando causas cujos efeitos vão ser sentidos no futuro. O que ele está falando aqui? O nosso pensamento é força criadora e nós não temos noção disso ainda, tá bom? Não temos. O quanto que nós podemos usar a nossa capacidade mental como força co-criadora do universo. Deus é o Criador e nós somos criados à imagem e semelhança dele, portanto nós somos co-criadores. Quer um exemplo?
Jesus, há 4,5 bilhões de anos atrás, usando as suas faculdades criadoras, criou o que mesmo? Planeta Terra. Planeta Terra. Co-criador. Deus é o arquiteto, Jesus o engenheiro. Então, pegando o plano de Deus, Jesus materializou aquilo ali, tá? E Jesus um dia foi ser como nós. Então um dia nós seremos seres como Ele. Um dia seremos seres portadores de um grau de desenvolvimento tal que criaremos planetas. Vai demorar muito. Que sustentaremos sistemas solares, galáxias, usando a força co-criadora, a força do. Por enquanto não estamos lá, mas exercemos essa faculdade criadora em nível restrito agora. Olha o que ele fala aqui, presta atenção. Dirija um homem à sua vontade para a ideia de doença, e a moléstia lhe responderá aos apelos. Quer que eu repita isso? Dirija o homem do pensamento da doença, e a moléstia vai responder ao apelo. Tu vai ficar doente. É o que ele está falando aqui. Com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço. A doença vai se desenhar do jeitinho que teu pensamento quer que ela se desenhe. Porque a sugestão mental determina a sintonia e a receptividade da região orgânica, em conexão com o impulso ávido. Se eu penso, eu estou com uma doença gravíssima no meu coração, eu estou, tem certeza, está faltando ar, isso, aquilo, na verdade você não está, você encucou com aquilo, é um processo de auto-obsessão, ao qual se vincula entidades desencarnadas para virar uma obsessão, e fala, realmente, tu está lascado, isso vai ser sério. Aí você agasalha aquele pensamento e começa a emitir para a sua zona cardíaca esse tipo de ideia, ou para qualquer parte do seu corpo, não interessa, qualquer parte. O pensamento é força co-criadora. As células do nosso corpo, elas obedecem, dóceis ao comando mental. O que vai acontecer? No futuro, a doença vai se desenvolver. As doenças psicossomáticas, perfeito. Exatamente isso daí. Aí você começa também a ciência estudando a PNL, que é a programação neurolinguística. O que a gente faz com o nosso inconsciente, com o nosso pensamento. Exato. Como a gente pode trabalhar isso para o bem. Para o bem, exatamente. E olha só o que ele fala. Só um segundinho, Mariane. Só um segundinho. Olha só. E as entidades microbianas, micro-organismo, tá? Aqui está falando de quê? Vírus, bactérias, protozoários, etc. Em conexão com o impulso ávido, as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no corpo mental das pessoas, dos milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência às ordens inferiores, reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade. Olha que ensinamento profundo para nós. Então nós temos na nossa zona mental, se eu tenho pensamentos desequilibrados, de baixo nível, com muita frequência, eu começo a criar corpúsculos, seres microscópicos de baixa expressão, de baixo nível. Estou na minha zona mental. Esses seres, atraídos pelo meu pensamento de baixo nível, na região orgânica que eu pensei, esses seres para lá vão, ali se materializam e ali gera uma doença. Então nós criamos a doença.
O nosso próprio sistema imunológico é profundamente vinculado ao nosso aspecto mental. Indivíduos otimistas, positivos, elevados, dificilmente ficam doentes. E quando ficam, recuperam-se logo. E quando a doença é irrecuperável, ela é mais branda. Não afeta tanto. O contrário também é verdadeiro. Pessoas pessimistas, depressivas, negativas, criam doença. Quando a doença surge, pode ser desse tamaninho assim, ó. Eles pioram a doença. E sofrem de maneira descomunal. Algo que deveria ser pequenininho. Olha o que a gente faz com a gente mesmo. Repare que o mentor em nenhum momento aqui falou do obsessor. Em nenhum momento ele falou do obsessor. Ele falou do quê? Do nosso pensamento enfermiço. Fala. Ô Daniel, tudo aí que você falou sobre o pensamento, nós não sabemos a força do vírus. Nós não sabemos. Não. Aquele médico indiano, o Bhatt, ele diz que nós somos as únicas criaturas que podemos transformar as nossas células pelo pensamento. Para isso a gente entender a força que tem o pensamento e a gente não se dá conta disso. Exatamente isso. Existe um ramo da biologia recente, quando eu falo recente, algumas poucas décadas para cá, que fala justamente isso daí, é chamada epigenética. A epigenética fala justamente da ação de fatores externos, e dentre esses fatores externos, o pensamento e os sentimentos, na manifestação, na expressão de certas cargas genéticas nossas. Entendeu? Ou seja, há genes que possam estar ali dormindo. Dependendo do meu pensamento negativo, enfermiço, eu posso despertar esse gene. E eu ativo. E o contrário também é verdadeiro. Quantos casos existem de indivíduos que dentro da mesma família têm determinado tipo de gene para câncer, por exemplo? Câncer em alguma parte do corpo. Alguns membros dessa família desenvolvem. O gene é ativado e outros não. Ele tem o gene. Por que o gene não foi ativado? Aí você vai ver, talvez, como essa pessoa é. O pensamento dela, O hábito de vida. exatamente, a qualidade de vida, o jeito como ele encara a existência. É a epigenética. Nós não somos escravos do nosso DNA. Não somos. Podemos, com o nosso pensamento, em certo nível, em certa magnitude, interferir positivamente ou negativamente nele. Daniel, a gente pode encaixar também o efeito placebo? Olha, boa, o efeito placebo. O efeito placebo, boa parte dos medicamentos que nós usamos tem o efeito placebo. A gente toma achando que vai fazer bem e faz. Sabe aquela história antiguinha, que a pessoa está nervosa e toma água com açúcar? Toma água com açúcar para poder acalmar. A única coisa que a água com açúcar vai fazer é aumentar a tua glicose, mais nada. Rigorosamente não vai aumentar mais nada, só a tua glicemia. Mas a pessoa toma e fica calma. É o efeito placebo. Vários medicamentos antidepressivos, antihipertensivos e outras inúmeras classes, uma expressiva percentagem do efeito não é efeito do medicamento, é efeito placebo. A pessoa toma o medicamento achando que vai ficar bem e o pensamento faz acontecer. E o contrário também é verdadeiro. A pessoa pode estar tomando medicamento e falar assim, a porcaria não vai fazer efeito nenhum na minha vida. Gente, não vai mesmo. Hahnemann, em 1700 e pouco, ele criou todos esses conceitos, ele colocou na homeopatia. Exato. Quando eu estudei homeopatia, eu vi isso aí claramente, é muito bom. Tudo isso aí foi falado, ele sabia, ele chegou à conclusão disso aí. Meu amigo, por que você acha que o espiritismo e a homeopatia estão sempre de mãos dadas? Exatamente. Porque os conceitos são iguais. Né? A homeopatia atua no ramo energético do ser humano, que é o que o espiritismo explica. Fala, Ricardo. Se a cada 11 vezes
Então, se a gente deseja realmente a paz e a felicidade na nossa vida, comecemos por dentro. Não vamos esperar ações milagrosas. Aqui no Espiritismo, a doutrina nos explica: milagre não existe. O que existem são leis universais que atuam em nós. Milagre não. Não esperem a coisa acontecer de fora para dentro, porque, como o mentor disse no capítulo passado, o ministro Flacos, renovação é de dentro para fora, educação é de fora para dentro, mas a renovação é de dentro para fora. Não busquemos soluções simplistas na base do quero acumular coisas para ser feliz. Esquece, você não vai ser feliz. Ou vou me enfurnar no álcool para ser feliz, para esquecer. Tu não vai ser feliz. Drogas, muito menos. Nada que vem de fora te faz feliz. Tá? A felicidade é um estado de construção íntima, intrinsecamente desenvolvida com as nossas atitudes perante a vida. Não terceirizemos a responsabilidade para nada, e nem para as pessoas que estão ao nosso redor, nem para aqueles que convivem conosco. Eles não têm a responsabilidade pela nossa felicidade. Para de falar que eu sofro por causa do fulano. Sofrimento, inferno, são condições interiores. O céu também é uma condição interior. Quando a gente tiver noção real disso, nós vamos saber usar essa força mental para a nossa libertação espiritual. Até isso acontecer, vai ser aquilo que o ministro Flacos falou e o que o mentor vai falar um pouquinho mais para frente. Vai ser o mal lapidando o mal, até o amor surgir para redimir todo mundo. Essa é a realidade da vida. Por isso que é mais fácil você acreditar em soluções milagrosas, em seres mágicos, em pessoas dotadas de poderes para perdoar os seus pecados, né? Ou você fazer alguns procedimentos materiais, ou você adotar alguns rituais. Muito se está terceirizando a responsabilidade. Aí a gente faz isso, né? Naquele engodo de que a gente realmente vai estar garantindo um bom lugar do lado de lá. Aí você chega do lado de lá, cadê o lugarzinho que você comprou? Não tem lugarzinho que você comprou. Você vai ser atraído para o local com o qual você se identifica vibratoriamente falando. É a lei, e disso ninguém escapa, tá? Vamos ver. Tá. Nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores, com o objetivo de aperfeiçoamento. Como assim forças inferiores e superiores? Entende? Vamos lá. Nosso perispírito pode ser comparado aos polos de um ímã. Gente, ímã tem dois polos, não tem? Quais são eles? Negativo. Positivo e negativo. Então ele está falando aqui, está comparando nosso corpo espiritual a um ímã. Positivo e negativo, tá? Vamos ver o que é um e o que é o outro. O espírito encarnado sofre a influência inferior através das regiões em que se situam o sexo e o estômago. São as energias mais densas. E recebe estímulos superiores através do coração e do cérebro. Por isso que ele fala que o organismo perispiritual é um ímã. O ímã tem dois polos. Então nós estamos localizados aí entre dois polos. Os estímulos do sexo e do estômago, alimentação, e os estímulos do coração e do cérebro, sentimento, pensamento. Então, esses dois estímulos, tá? Todo mundo tem isso aqui, encarnados e desencarnados. Quando a criatura busca manejar a própria vontade, escolhe a companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. É tão bonito isso que eu vou repetir.
Quando a criatura busca manejar a própria vontade, quando você quer, o que é a vontade? É o ato de querer. Ele escolhe a companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. Então nós estamos com a companhia com a qual nós nos identificamos e percorremos o caminho que nós escolhemos. Está vendo porque é inócuo a gente terceirizar culpas e responsabilidades? Ai, meu companheiro, minha companheira, pessoa muito difícil, muito complicada, nossa, vai da minha vida um inferno. Por que você tem aquela pessoa perto de você então, meu filho? Questão de sintonia vibratória. Ai, a minha vida é muito difícil, nada dá certo, é um caminho pedregoso, tudo que eu tento dá errado. Por que você está nesse caminho, meu querido? Porque você escolheu andar por esse caminho. Nós temos a companhia que nós elegemos e percorremos o caminho que nós escolhemos, usando a vontade. Quer ter pessoas melhores do teu lado? Exerça a sua força de vontade, cresça espiritualmente. Quer um caminho melhor para você? Escolha voluntariamente um bom caminho para você. Usa a tua força de vontade, usa o teu pensamento, usa o teu desejo. É óbvio que nada vai acontecer como nos desenhos da Disney, que vem uma fadinha e com a varinha de conta, plim, né? Transforma a abóbora numa carruagem. Não é assim que a vida funciona. Mas você está lançando sementes que vão frutificar no futuro. Você investe agora, você colhe depois. É o que ele está falando aqui, ó. Se não escasseiam milhões de influxos primitivistas que nos puxam para baixo, também existem milhões de apelos santificantes que querem nos atrair para cima. Tá bom? Então para de falar que Deus não olha para você, que tem um capeta do teu lado, ou que tem um obsessor temível junto de você. Se existem apelos negativos que puxam a gente para baixo, existem outros milhões de apelos que querem a nossa melhoria, a nossa ascensão. Para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Para onde a gente quiser. Simplesmente isso. A gente planta o que a gente colhe. A gente planta. A gente colhe o que a gente planta. Lei. Tá? Vamos continuar semana que vem? Semana que vem a gente continua aqui, ó, tarefa de casa. Capítulo 2 do livro Libertação. Gostaria muito que vocês lessem, meditassem, para que a gente possa discutir aqui. Semana que vem a gente se encontra novamente.